Caros pesquisadores, professores, congressistas e ampla audiência, boa noite. Eu sou a professora Regina Negri Pagani e nesta noite eu falo em nome do comitê organizador do Combrepro. Sejam todos bem-vindos à nossa 11ª edição do Congresso Nacional de Engenharia de Produção. O principal objetivo do Combrepro é disseminar conhecimentos em ciência e tecnologia em diversas áreas correlatas à engenharia de produção. Assim, agradecemos a todos os pesquisadores, autores, avaliadores dos trabalhos e a toda a equipe de professores e alunos de graduação e pós-graduação que trabalharam na organização desse evento e que fazem deste um evento nacional e que sempre conta também com trabalhos da América Latina. O tema deste ano é Engenharias nas Cidades Inteligentes. Um tema que tem sido amplamente discutido na literatura científica e na prática de gestão de cidades. Para falar sobre este tema, convidamos o senhor Leonardo Luiz dos Santos, fundador do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, onde atualmente ocupa o cargo de diretor-presidente e desenvolve projetos com foco em gestão pública, infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável. Ele é especialista em planejamento e gestão social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como consultor de serviços e programas de saúde pública, como pesquisador e professor na Universidade Federal de São João del Rei. Ele tem experiência na área de docência em nível técnico e superior e de assistência clínica médica, psiquiátrica e também saúde coletiva. Possui habilidade na gestão de projetos de infraestrutura urbana e na estruturação de projetos de parcerias público-privadas e concessões. Atuou como gestor público federal na diretoria de operações no Ministério da Agricultura, em Minas Gerais, e na área de agronegócios e comércio exterior. Então, com vocês, Leonardo Luiz dos Santos. Seja bem-vindo, Leonardo. Olá, professora Regina Pagani, muito obrigado aí pela recepção, é um prazer estar aqui com vocês no Congresso Nacional de Engenharia de Produção. Gostaria de agradecer o convite, e principalmente do comitê organizador que tem aí trabalhado incansavelmente para estarmos aqui hoje nesse grande evento, discutindo uma pauta tão relevante, que é a engenharia nas cidades inteligentes e como o setor de engenharia, em especial a engenharia de produção, tem o que agregar e gerar conhecimentos para que a gente possa aí transformar as nossas cidades mais inteligentes. Espero aí colaborar muito com esse debate com vocês e muito obrigado aí pelo convite, professora. Nós é que agradecemos, Leonardo, e com certeza vai contribuir bastante. Certo. Bom, então, pessoal, primeiro eu queria introduzir, de uma forma aí bem didática a pauta dos processos das cidades inteligentes. É uma pauta extremamente relevante, e que esse momento que o Brasil está vivendo, nessa crise sanitária, que também acumulou aí com uma crise econômica, a agenda das cidades inteligentes, incluindo a discussão da COP, das mudanças climáticas, tem aí atraído um interesse grande dos pesquisadores, da academia e principalmente dos gestores que estão na ponta aí, ajudando e buscando alternativas nesse sentido. E aí, a partir dessa instituição, dessa demanda, o IPGC, que é a instituição do qual nós fundamos, quando ainda era professor da Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Minas Gerais, nós pensamos numa instituição para ajudar a trabalhar a gestão das cidades. O IPGC, que é o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, ele nasceu dessa demanda, uma instituição brasileira específica na área de planejamento e gestão, voltado aí para os municípios brasileiros. Somos uma instituição do terceiro setor, uma organização da sociedade civil, e recentemente, agora, no meio desse ano, nós fomos credenciados aí pelo Ministério da Justiça como uma instituição de interesse público, uma OCIP. Temos hoje projetos desenvolvidos em praticamente todo o território nacional, que é uma das pautas principais que a gente vai discutir, que envolve aí diretamente a atuação da engenharia, na área de infraestrutura, nesse caso especificamente,
e hoje nós atuamos nas cidades em 3 arranjos distintos, em cidades isoladas, com projetos específicos, e em estados que têm atuado em programas estaduais de apoio aos municípios, e também, né, quem é de Minas Gerais, que está acompanhando o Congresso, sabe disso. Minas tem 853 municípios, é o estado com maior número de municípios, e na maioria das vezes, municípios muito pequenos. E aí a gente tem que pensar na engenharia quase que social para desenvolver o que nós chamamos de consórcios públicos, consórcios intermunicipais, onde um grupo de municípios se organiza para resolver determinadas demandas de engenharia ou de infraestrutura que sozinho, isolado, ele não consegue resolver. Então, Minas Gerais tem cidades aqui hoje de 1.000 habitantes, né, que é a Serra da Saudade, que é o menor município do Brasil, e imagina resolver problemas de engenharia e de infraestrutura em cidades pequenas. Então, o consórcio ele já vem, né, com essa solução para unificar essas demandas, e aí o IPGC também atua com projetos na área dos consórcios. E aí entra uma área específica, que é a pauta do Congresso, né, que está aí o Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção, as cidades inteligentes. O IPGC, em 2019, né, no período aí de crise, a gente já tinha trabalhos já desde 2017, criou um programa nacional, que é o Programa Brasil Inteligente, que ajuda os municípios brasileiros a desenvolver projetos de infraestrutura através das parcerias público-privado, né? Esse é hoje o maior programa, e é importante para vocês, estudantes que estão no Congresso, né, os próprios professores, entender um pouco dessa discussão da área de projetos. O IPGC construiu uma fábrica de projetos numa escala que a gente vai discutir isso um pouco à frente, para que a gente ofereça para as cidades no Brasil um volume maior de projetos capaz de resolver alguns problemas nessa área de infraestrutura. Então, esse é um programa a nível nacional, e aí a gente tem aí apoio, né, de vários municípios nesse sentido. A atuação do IPGC nesse programa é uma atuação de mediador. Nós somos um parceiro dos municípios com um diálogo permanente com o setor privado, onde que a partir dessa posição nós estruturamos as parcerias para atrair os investimentos e melhorar a infraestrutura daqueles municípios, né? Para quem não é do setor, e a grande maioria, né, talvez não é da área de gestão pública, só para contextualizar um pouco o que são as parcerias público-privado, né? A grande maioria dos gestores públicos contratam serviços, compram equipamentos, naquela lei famosa 866, que mudou recentemente, a lei de licitações, que é para você ir lá, por exemplo, a prefeitura precisa trocar a iluminação da cidade, que é uma iluminação ultrapassada, de vapor de sódio, que consome muita energia e oferece uma iluminação de baixa qualidade. Ela tem 2 caminhos: ou ela compra a luminária com recurso próprio, vai lá, contrata um projeto e instala aquela luminária, ou ela faz um outro caminho diferente. Ela desenvolve um projeto, faz todo o estudo do parque luminotécnico, que aí entra o setor de engenharia, transforma aquilo num plano de negócio a partir dos dados da economia e modela uma licitação num contrato de longo prazo, onde que a empresa vai fazer todo o investimento para a troca daquele parque de iluminação, e a partir daquele investimento ela recebe uma parcela fixa durante um período que varia aí de 5 a 35 anos, conforme o tipo de contrato. Ou seja, o setor privado investe aquele montante sem a necessidade da prefeitura desonerar o seu caixa, e ele recebe um percentual. Para entender de PPP, senhores, é muito simples. É só entender a lógica do financiamento da casa própria. Você paga um aluguel, R$1.000 por mês, e fala, pô, se eu tive uma ideia, vou ser um sujeito mais inteligente, eu vou pegar um financiamento no banco, vou comprar um apartamento, o dinheiro que eu pago do aluguel, eu pago o banco, em 15, 20 anos o apartamento é meu. O ativo, ou seja, que eu amortizei, se torna um ativo pessoal, e aí o dinheiro que eu gastava no aluguel que não tem retorno, eu passo a gastar no investimento que vai retornar para mim no final de um contrato. Ou seja, PPP é isso, é um contrato administrativo onde
o município desenvolve um projeto, atrai os investimentos, e ao longo do tempo que ele assinou esse contrato, no final do contrato, todo o ativo, ou seja, aquele prédio, aquela rodovia, né, aquela usina solar, por exemplo, retorna como um patrimônio para o município. É assim que a gente explica os prefeitos, né, porque é um instrumento muito novo na administração pública que a gente tem aí ajudado a desenvolver as cidades também com contratos mais inteligentes. Então, no campo das PPPs, das parcerias público-privado, nós temos o setor público, que são os municípios, os estados e a própria União, né? O governo federal tem exemplos de parcerias com o setor privado. De outro lado, temos todo o setor privado, os investidores, as empresas de tecnologias, as construtoras, o papel do IPGC como estruturador de projetos, porque para fazer esse match aí, né, entre público e privado, você tem que ter um projeto complexo de engenharia, de economia, de um contrato jurídico, e aí, a partir de uma concorrência, você passa a ter as concessionárias que vai fazer os investimentos e, sim, né, melhorar aquele serviço para a população. Vou dar um exemplo, senhores, todo mundo lembra bem, principalmente a gente que é um pouco mais antigo, né, professora? A ideia das telefonias. Há 10 anos atrás, ligar era um custo altíssimo. Por quê? Porque o Estado tinha um monopólio, através, né, das empresas estatais, da telefonia. O Estado continua com o monopólio, mas ele concedeu a telefonia para a iniciativa privada e ampliou a concorrência. O que aconteceu? A telefonia no Brasil reduziu, universalizou o serviço. Hoje, qualquer cidade que você vai do interior, você tem alguém que está falando no telefone, né? Ou seja, as ligações não eram tão caras como era há 10, 20 anos atrás. Ou seja, isso é uma parceria com a iniciativa privada, o Estado continua detendo aquele serviço, por isso que ele concede e regula através da Anatel, mas você consegue universalizar, né, e melhorar a qualidade e principalmente reduzir o custo aí desse tipo de serviço. Eu estou dando um exemplo da telefonia, mas a gente tem hoje em várias áreas, na área de energia, na área de iluminação e por aí vai, ok? Então, eu acho que, para introduzir, foi um exemplo nesse sentido. Sim, professora? Sim, deixa eu aproveitar, eu costumo não interromper, mas talvez fique interessante, né? Nós temos, assim, dentro da área pública, nós temos a questão de licitações, e a gente consegue, com esse programa, né, através aí do Instituto, a gente consegue, de uma certa forma, minimizar esses problemas de licitação? Sim, isso mesmo. Porque os contratos de parcerias público-privado, o que acontece? Vamos imaginar, a gente vai falar um pouco disso mais na frente, vamos imaginar, porque os contratos de licitação comum, que é o que as universidades sofrem aí nos seus departamentos de compra, né, as prefeituras principalmente, são contratos de 12 meses, prorrogados no máximo por 5 anos, que é o que a lei de licitações prevê. Né? Na lei de parcerias público-privado, são contratos longos, de 10, 20, 30 anos. Só que nesse contrato de PPP, você pode unificar uma série de serviços num contrato único. Vou dar um exemplo da PPP de Cidade Inteligente. O prefeito, em vez de ele ficar contratando uma empresa de manutenção, uma empresa de telefonia, no outro contrato, uma empresa de energia solar e uma empresa, por exemplo, lá de câmeras de segurança, ou seja, uma dezena de contratos com prazo curto de 12 meses, que é o que a lei permite, e ele vai renovar esse contrato no máximo 5 anos. Quando você integra isso num contrato único, você ganha escala, reduz o preço e você passa a monitorar o seu parceiro através de um caderno que é um indicador de desempenho e mecanismo de pagamento. Você passa a remunerar o parceiro num contrato de desempenho. E aí você vai reduzir esse volume de licitações e esse atraso, né, de serviços prestados, mas você passa a ser o gestor daquela parceria ao longo do contrato. E aí, nessa licitação, o IPGC assessora a prefeitura durante todo o tempo, né, na estruturação do edital, nos cadernos que vão regulamentar essa parceria, até no dia da concorrência a gente está lá
a nossa equipe técnica de engenheiros, analisando as propostas, os advogados, para que a prefeitura consiga licitar de uma forma com mais qualidade, mais rápido e com menos problemas, para que depois não fique sendo julgado aí na justiça. Então, é assim uma forma de melhorar as licitações que hoje acontecem de forma pulverizada, e também o IPGC conta aí com esse apoio. Mas vamos seguir lá. Então, o nosso programa, a gente, né, ajuda aí os municípios nessa estruturação, mas eu queria entrar, né, eu não vou entrar, esse é um campo mais do campo do direito, da criação dos marcos regulatórios e da parte da legislação, mas eu queria entrar basicamente nessa área que muito interessa os engenheiros, que é processos, ainda mais engenheiros de produção, né, que aí nós desenvolvemos no Brasil a primeira indústria de projetos, né? Parece diferente o nome, né? Mas é esse processo de estruturação para que a gente desenvolva projetos de infraestrutura, são projetos grandes, né? Mas que tem uma escala e que tem uma inteligência que foi estruturada. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos falando hoje de mais de 5 mil cidades, de municípios que o Brasil tem. Né? Exatamente, são 5.570. Imagina se eu não consigo oferecer uma plataforma e uma indústria de projetos e começar a trabalhar os projetos individuais. Eu vou demorar décadas para melhorar, por exemplo, a infraestrutura do município. Então, o que o Instituto desenvolveu junto com a engenharia, inclusive temos na equipe engenheiros de produção, que hoje quantifica e estrutura todo esse processo de trabalho. A primeira etapa, o município estabelece uma cooperação com a instituição. A segunda etapa, a gente faz todo o estudo de viabilidade. Nessa etapa, entra os engenheiros técnicos, né? A análise técnica, que pode ser engenheiro eletricista, se for um projeto de usina solar, um engenheiro sanitarista ou civil, se for um projeto de saneamento básico, né? E aí isso vai mudar, de cada objeto tem uma equipe de engenharia específica, a gente faz todo esse estudo, o economista modela o plano de negócio, a gente apresenta para o governo, e aí o governo entende o escopo, se apropria daquele conhecimento e toma a decisão em seguir com a parceria. Então, feito esse prosseguimento com a parceria, a equipe jurídica e a técnica faz toda a modelagem, escreve o edital, termo de referência, minuta de contrato, que é esse apoio que a gente antecede a licitação. O Instituto, junto com a Prefeitura, faz uma publicação ampla para a comunidade, de uma forma transparente, que é, inclusive, uma exigência da lei de PPPs, a consulta pública, porque como é um contrato estruturante e um projeto de longo prazo, é, no mínimo, razoável que a população participe, opine, né, porque as parcerias, elas são projetos que a gente comenta muito com os prefeitos, é projeto de estadista, não é projeto de governista que vai lá, compra umas luminárias, troca avenida só para dar um tapear a cidade e pedir voto. As parcerias são projetos de longo prazo que ajudam aquele município a resolver definitivamente o seu problema de infraestrutura, nas diversas áreas que é a necessidade. Por isso que tem que haver uma consulta, tem que haver uma aprovação da Câmara de Vereadores, porque nós estamos falando de 10, 20, 30 anos. Então, a participação popular ela é fundamental para que depois a gente não tenha aí questionamentos e problemas nesse ponto de vista. Ok? Então, encerrado. Interessante, né? Isso é bem interessante, né, Leonardo? Porque a gente vem, assim, de uma mentalidade, eu não diria uma mentalidade, mas a gente vem de uma história, né, de uma cultura de se planejar 4 anos. E depois planejar mais 4. E nós sabemos que um planejamento estratégico, ele precisa ser de longo prazo. Então, eu fico bastante animada de ouvir você falar sobre essa visão de longo prazo, né, na gestão pública. Sim, e é fundamental, professora Regina, porque não se fala em infraestrutura de 4 em 4 anos. Como é que uma cidade vai pensar a sua mobilidade, o seu sistema de saneamento básico, o seu sistema de geração de energia em projetos de 4 anos? Porque o prefeito entra no primeiro mandato, para quem não é da área de gestão pública, só para entender um pouco da lógica, o primeiro mandato ele está cumprindo o planejamento do PPA
do prefeito anterior, que muitas das vezes é até da oposição, então ele já não segue muito o que o anterior planejou. Ele, de fato, vai exercer o seu planejamento no segundo e no terceiro, porque no quarto mandato ele está preocupado com a reeleição num foco diferente. Ou seja, é impossível pensar projetos estruturantes a cada eleição, a cada 4 anos. E esse é um problema, porque culturalmente os gestores acham que ele tem que fazer tudo no ano dele, que ele não pode deixar bons projetos para o gestor que vier, né? Então, essa é uma mudança cultural, é um novo mindset, né? Ou seja, uma forma de pensar, porque é impossível pensar em infraestrutura a cada 4 anos, né? São projetos de grandes volumes que têm aí uma vida maior do que os comuns. É importante também que os novos governantes que assumam, né, as prefeituras, por exemplo, que eles deem continuidade nesses projetos. Por isso, a importância da participação dos cidadãos, né, do engajamento daqueles que nós chamamos de smart citizens, né, na literatura. Sim, porque se eles estiverem ali participando, engajados, eles vão fazer, digamos, exercer uma certa pressão popular para que um novo governante ele dê continuidade nesse processo, que afinal foi investimento com dinheiro público, né, Leonardo? Sim, excelente esse colocamento, professor, porque assim, cidades inteligentes, ela é uma iniciativa, ela parte de sujeitos inteligentes. A gente agrega muito ao conceito, né, e é um dos focos do Congresso da Engenharia de Produção. A gente acha que cidade inteligente é colocar sensor na lixeira, colocar LED, colocar placa solar, ou seja, também ou seja, estou agregando novas tecnologias para reduzir a poluição, para reduzir o gasto, enfim. Mas a tecnologia, ela advém de um sujeito inteligente, um sujeito que tem sensibilidade, um sujeito que consegue raciocinar e articular aquele projeto. Então, as decisões inteligentes dos governantes, do cidadão, né, que cobram posições mais estratégicas e inteligentes dos governos, que de fato gera, ou seja, e aí é uma coisa meio ambígua, né? Ou seja, como é que eu vou gerar uma cidade inteligente se eu preciso ter sujeitos inteligentes? Então, a educação, o diálogo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, ela é fundamental. Naturalmente, pessoas com mais conhecimento, com a capacidade de discernir e de assessorar ou até cobrar dos seus governos, naturalmente aquela cidade será uma cidade mais inteligente, e aí, com isso, vai ter tecnologias que vai melhorar a vida das pessoas. Então, a gente tem que desconstruir essa ideia que cidade inteligente é fibra ótica. É também, mas é o que eu falo, né? Eu estou discutindo projetos com os municípios, não adianta eu levar um link dedicado de fibra ótica numa unidade de saúde, né, com uma infraestrutura, se eu não souber utilizar aquela fibra. E pode virar um problema, porque se o trabalhador hiperconectado numa infovia, né, que é a fibra, ele não souber utilizar a tecnologia, vira inclusive um problema que ele vai utilizar as redes sociais no período de trabalho, enfim, né? Ou seja, a infraestrutura ela é fundamental, mas o uso dela é que determina se é inteligente ou não, né? Isso em qualquer aspecto aí da vida, principalmente nas cidades. Mas então, nesse caso, para encerrar essa pauta da indústria de parcerias público-privado, essa é a nossa contribuição inteligente para as cidades e os gestores municipais. Nós estamos oferecendo um processo que foi desenvolvido há mais de 5 anos, que foi maturado e que a cada dia a gente agrega inteligência nele, que é um processo de baixo custo, escalável, para que aquele lema que todo mundo fala, que o problema do Brasil era projetos, ele deixa de existir. Né? Ou seja, nós temos hoje capacidade de ajudar os municípios sem custo nenhum, né? Que até porque o ressarcimento desses projetos de PPPs vem da empresa que vence a licitação, então o gestor não precisa ter gastos nesse momento, né, para estruturar os seus projetos, porque a nossa inteligência reduziu o custo, ganhou escala e está oferecendo aos municípios, né, uma fábrica de projetos para atrair os investimentos e melhorar a infraestrutura. E muito graças à engenharia de produção. Né? Hoje o nosso engenheiro ele monitora todos os processos,
agrega inteligência a partir da experiência. Então, cada dia, cada relatório que a gente convive com os prefeitos, vai para a reunião, a gente tem um relatório de campo que é analisado pelo engenheiro de produção e ele começa a identificar, a partir do comportamento, a mesma lógica do Learn Machine, né? Ou seja, a partir daquele comportamento, o que eu posso melhorar nessa fábrica, nessa esteira, que agregue valor, que reduz custo, reduz o tempo e oferece mais qualidade para os gestores. Então, esse é um olhar importante que a gente tem feito e aí contribuído com o país através dessa fábrica de parcerias. E aí eu queria entrar num ponto, para já caminhando para o final da minha fala, até porque eu quero ouvir aí, né, as dúvidas e debater com o público, eu acho que isso é enriquecedor. Um outro ponto que nós contribuímos muito, e aí foi uma contribuição da nossa área, principalmente de engenharia, nós desenvolvemos um projeto através de união de 3 soluções num único contrato, né, que reduziu muito o gasto das prefeituras e a gente pôde escalar isso para cidades menores. Eu estou falando da PPP, né, ou seja, da Parceria Público-Privada de Cidade Inteligente, que nesse caso o foco dela é na área de infraestrutura, né, e a infraestrutura voltada em 3 eixos: iluminação pública, telecomunicação e geração de energia solar, né? Quem hoje vive nos municípios convive com esses 2 tipos de iluminação, a grande maioria, né? De um lado, o vapor de sódio, com uma qualidade ruim de iluminação, com consumo altíssimo de energia, e de outro lado você tem as luminárias de LED, novas tecnologias que aí ajudam a tornar as cidades mais sustentáveis, com maior qualidade de vida, melhorando a segurança pública. Isso pode ser feito através de parcerias público-privado, né, junto aí com as empresas do setor. E aí a nossa equipe de engenharia faz todo o planejamento do projeto luminotécnico. Esse é o projeto da cidade de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, que é uma cidade histórica, né? Ou seja, cada pontinho verde desse é um ponto georreferenciado, né? Cada poste, cada ponto de iluminação é georreferenciado para o engenheiro definir aí qual que é o valor de investimento que vai ser necessário para trocar todo esse parque antigo para um parque de iluminação novo aí, que é o que a gente chama de eficientização da iluminação pública, né? E aí ele vai classificar as vias conforme as normas da ABNT, né, cumprindo aí as exigências legais. Junto com a iluminação, professora, qual foi a grande inteligência nossa? A gente pensou, poxa, peraí, no mesmo poste que está a luminária, passa a fibra ótica, que leva o Wi-Fi público para o cidadão nas praças, que leva a conectividade com as câmeras de segurança, com radar, que leva a conexão lá na unidade de saúde, na escola, que precisa de conexão para fazer, né, um sistema de educação híbrido. E aí nós unimos iluminação com telecomunicação, porque a mesma empresa que está cuidando da iluminação, que está no poste, cuida da fibra ótica, da câmera de segurança, do Wi-Fi, e aí o custo de manutenção reduziu por mais da metade, que é o que a gente chama de OPEX, né? O engenheiro falou, poxa, vamos pensar diferente, pensar fora da caixa? Se a cidade precisa de conectividade, se a cidade precisa de iluminação, por que eu não vou unir iluminação e fibra e telecomunicação num contrato único, para mim não ter uma série de licitações pulverizadas com um custo mais alto e a ineficiência do serviço público? E aí não bastasse, né, a fibra ótica, ela integra todos os prédios públicos, Wi-Fi para o cidadão e também o sistema de vídeo monitoramento para a segurança pública, né, com reconhecimento facial, com reconhecimento de placas de veículos que estão roubados, ou seja, para a área de segurança, e os radares. Ou seja, estamos agregando novas tecnologias para a cidade, só que isso partiu de uma ideia inteligente que transformou num projeto e que está viabilizando em cidades pequenas aí no Brasil como um todo. E não bastasse, né, nesse projeto a gente integra todo um centro de controle e operação, que é um CCO, para fazer aí o sistema de segurança, e a nossa equipe de engenharia também integralizou, poxa, se é o mesmo engenheiro que está cuidando da iluminação, por que ele não cuida da placa solar? Nos prédios das escolas, nos hospitais. Por quê? Porque a energia solar é sustentável, ela é mais barata, e o Brasil ainda, porque a gente tem uma ideia que nós não
não consumimos fontes que contaminam, mas o Brasil, sim, tem termoelétricas que queimam diesel, né, principalmente no momento aí da crise hídrica, que é o que nós estamos vivendo hoje com o aumento da conta de energia. Então, cada cidadão, cada prefeitura que gera energia a partir de fontes renováveis, como a solar, ela está reduzindo a demanda das fontes fósseis, por exemplo, e eu espero que daqui a alguns anos o Brasil desligue de fato as termoelétricas e passe a utilizar 100% de fontes renováveis. Né? Isso sim é inteligência, que obviamente vai agregar valor nessas cidades. E aí a geração de energia solar reduz o custo para as prefeituras, atrai investimento, gera incremento, gera emprego, né, e aumento da arrecadação do ISS. E um ponto fundamental nesse sentido está aí o custo, ou seja, a redução do gasto nas contas de energia daquela prefeitura. Eu estou dando um exemplo aí, né, talvez algum professor que está assistindo ou algum aluno que tem os pais aí que já colocaram energia solar em casa, essa é a diferença do gráfico. A diferença do aumento da energia liberado pela ANEEL, que é a agência reguladora, e o aumento do IPCA. O contrato de PPP, ele é regido pelo IPCA, o que significa que daqui a 10, 20 anos, a energia daquela prefeitura vai ser muito menor do que a prefeitura vizinha que está comprando ainda energia da concessionária tradicional. Né? Ou seja, além de reduzir de imediato o gasto, ao longo dos anos ele vai aí dando mais ganho para a prefeitura e, obviamente, é dinheiro do cidadão, que vai reverter para outras áreas, né, como saúde, educação, nesse sentido. Mas é isso, e eu queria, para finalizar, né, trazer aí um exemplo do estudo de caso que nós fizemos em Ouro Preto, comparando os dois modelos, né, o modelo da parceria público-privada e o modelo dos contratos comuns. Olha a diferença, gente. Isso é estudo acadêmico, né, de um projeto que é de Ouro Preto, que já foi licitado. O custo de contratos pulverizados tradicionais é 53% mais caro para o cidadão. Ou seja, os contratos, a forma que se contrata os serviços é também uma forma inteligente. Transforma uma cidade inteligente, ou seja, a gestão sendo inteligente, ela amplia serviço, reduz o gasto e, naturalmente, melhora a qualidade de vida do cidadão. Então, aí os futuros e os atuais engenheiros de produção, né? Ou seja, isso é engenharia de produção, é pensar qual que é o processo de produção, de gestão de uma cidade e qual que é o processo mais inteligente. Né? De que forma que um prefeito, que um secretário, um gestor, ele pode fazer aquele processo de compra, de oferta de serviço, de uma forma mais inteligente, melhorando a qualidade e reduzindo o custo. Né? Esse é o nosso papel e esse é o nosso exercício, que eu acho que esse congresso ele trouxe um tema extremamente relevante. Né? Cidades inteligentes, elas são fruto necessariamente de pessoas, de engenheiros, que pensa fora da caixa e consegue trazer soluções aí de uma forma geral. E não precisa ser prefeito para transformar cidades, né? Por exemplo, o IPGC, nós somos da sociedade civil organizada. É um grupo de pessoas que se organizou, criou uma instituição para ajudar os prefeitos a pensar como eles podem fazer uma gestão mais qualificada e, naturalmente, aí, mais inteligentes. Mas é isso, professor. O meu tempo aí já passei dos 30 minutos. Eu queria aí deixar, né, quem tiver curiosidade e quiser, né, vir a Minas Gerais ou conhecer algum outro estado, a gente tem aí alguns cases de sucesso. Carmo do Cajuru é um projeto que hoje que já concluiu todas as obras, né? Ouro Preto, que é uma bela cidade, é uma cidade histórica, foi a primeira capital aqui do estado, também, né, já desenvolveu os projetos. Campo Belo, Uberaba, temos projetos no Pará, e aí diversos outros, agora recente Nova Serrana, também em Minas Gerais. Então, nós estamos falando de projetos que já estão estruturados, né? E aí o que a gente tem feito hoje com o nosso trabalho é levando esse conhecimento para os estados, e os próprios governadores têm criado seus programas estaduais de cidades inteligentes em parceria com o IPGC. Né? Foi o caso aí do Piauí, do Espírito Santo e do Maranhão, ou seja, hoje as prefeituras desses 3 estados contam com a ajuda dos governos estaduais para desenvolver projetos e melhorar as suas cidades. Né? Isso para a gente é um ganho enorme.
Então, a gente tem vários exemplos aí no Piauí, né? Esse é o dia de uma entrega de projetos aí para os municípios. Mas é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, ficar à disposição aí, professora Regina, para esclarecer as dúvidas, bater um papo e fazer esse convite para vocês, né? Vamos junto aí pensar as cidades, a infraestrutura, né? E ajudar os nossos gestores, os nossos líderes a construir aí territórios mais inteligentes. Muito obrigado e estou aqui à disposição, caso houver alguma dúvida, que a gente possa aí bater um papo com vocês. Leonardo, o que dizer dessa palestra? Eu estou aqui maravilhada ouvindo isso, sabe? Quanta coisa nova. Eu sou professora do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, e a minha disciplina que eu ministrei pela primeira vez, período passado, no começo do ano, na verdade, foi Cidades Inteligentes. E assim, a gente discute, né, com os alunos e falando, e justamente essa discussão que você trouxe aí à tona, de que cidade inteligente não é só fibra ótica, não é só câmera, né, de vigilância, enfim, é muito mais do que isso. E a gente dizia assim, o termo inteligente que se tem, na maioria das vezes, é relacionado à tecnologia, ao uso de tecnologia. Mas falta, né, a gente sempre dizia isso, que falta aquela questão da inteligência, essa que você trouxe para a gente, de utilizar melhor os recursos. Então, o Instituto ele faz um trabalho simplesmente fantástico. Com certeza eu vou convidar você para dar aí uma palavra na minha disciplina de pós. Mas nós temos ali... Nós temos uma pergunta, deixa eu ver aqui, e o pessoal também que tiver outros questionamentos, eu tenho vários aqui, mas eu vou abrir para a plateia primeiro, porque senão eu fico à noite aqui perguntando. A Meire Ferraz, ela diz assim, olha, na sua opinião, como difundir o conceito de cidades inteligentes para que, de fato, seja aplicado em sua totalidade e não simplesmente utilização de pequenas práticas associadas ao conceito? Então, Meire, é uma pergunta complexa, né? Que para responder a gente vai queimar aí uma. Mas, enfim, eu acho que a difusão do conceito, para além das cidades inteligentes, ela tem que passar pela inteligência humana, né? E é essa discussão que a gente fazia, uma crítica que eu fazia à universidade. A universidade ela precisa transcender do conhecimento e ajudar o gestor a absorver esse conhecimento que é amplo na academia, mas que a inteligência ela é testada e colocada à disposição no momento de que você tem um conflito, um problema para resolver. Onde que você utiliza os elementos do conhecimento, as experiências, né, humanas que aquele gestor e aquela pessoa viveu e toma uma decisão que aí, nesse caso, ela vai se tornar mais inteligente. Então, por isso que eu digo e eu falo sempre, cidades inteligentes necessariamente precisa de pessoas inteligentes, de gestores inteligentes, de eleitores que tenham feito suas escolhas, né, de forma mais inteligente. Então, essa difusão, e aí ela não pode se contaminar, e a professora falou muito bem isso, com o conceito de tecnologia. Tudo bem, eu utilizar uma iluminação que vai reduzir o gasto, que vai melhorar, aí antes da tecnologia, tem a decisão, tem o conhecimento tecnológico daquele processo. Então, eu acho que, nesse sentido, quando você pergunta, né, como difundir o conceito de cidades inteligentes, a gente anteriormente tem que difundir o conceito de gestão inteligente, né? Precisamos de pessoas que tenham conhecimento, que tenham compromisso e que tome decisões inteligentes. E aí a decisão, ela é transversal à inteligência. A inteligência ela pode acontecer no enfermeiro lá do PSF, da unidade básica, que acolhe o paciente e cria um vínculo com ele de atenção que é mais terapêutico do que um paciente, do que um profissional de saúde que não dá uma atenção e que aquela terapêutica não funciona porque não tem aderência, né? Ou seja, isso é simbólico, isso é imaterial, mas é extremamente inteligente. Porque o cuidado ele é tão terapêutico quanto o medicamento. E se não houver o paciente, né? Estou dando exemplo aí de uma área que não é tecnológica por si do ponto de vista, mas e aí é um outro ponto também que a gente tem que desmistificar: a tecnologia não é só algo material, né? Uma abordagem ela é um processo técnico que ele precisa, que agrega.
Então, é isso que a gente tem discutido com os municípios, né? Só que ainda tem esse frenesi, né, de cidades inteligentes, de sensores, de fibra, de telegestão, e aí o risco é a gente nos fartar de um excesso tecnológico, mas não saber utilizar, que é uma condição humana, né? Não adianta eu encher uma cidade de câmeras de vídeo monitoramento e gastar rios de dinheiro público, mas qual o fim em si mesmo? Você vai ter uma equipe para monitorar aquele sistema, você vai fazer um processo de educação popular para utilizar bem aquele equipamento. Então, esse é o desafio. A difusão do conceito de cidade inteligente passa necessariamente por uma discussão democrática de escolha dos gestores, por um compromisso nessa tomada de decisão. E aí vale, né, professora, porque os sábios, eles escutam, eles entendem a lógica para tomar uma decisão mais acertada, mais inteligente. Então, assim, o conceito de inteligência ele é tão amplo que ele vai desde a condição humana, né, de relacionamento, de escuta, de uma percepção e de utilizar os instrumentos possíveis até que isso se transforme numa política pública e transcenda aí, né, a melhoria de uma cidade e da vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo, vou retomar a área da saúde, né? A figura do agente comunitário, que é aquele cidadão lá que visita nossas casas, quem pensou aquilo pensou de uma forma inteligente, porque é um vínculo, né, que melhora o cuidado das pessoas. E hoje, em 30 anos, o Brasil quase, né, nesse último século, a nossa expectativa de vida saiu de 50 a 60 anos para quase 80 anos, ou seja, o sistema de saúde ele ajudou, e não necessariamente foi uma tecnologia material de ressonância que, de fato, mais uma ação mais focada. Então, eu acho que esse é um debate relevante. Inteligência, ele é transversal e está em todos os lugares, e ele é uma condição do sujeito quando toma uma decisão, utilizando os elementos da informação, do Big Data, os elementos do conhecimento, mas ela é sempre exercida naquele momento único e particular da tomada de decisão. E aí você tem uma escolha que impacta a vida das pessoas e que, de fato, aí transforma os territórios e as cidades. Mas é um tema complexo, e eu acho que esse debate aqui ele é fundamental nesse sentido. Tem uma outra pergunta da Meire também, né? Na verdade, uma colocação. Ela diz assim: não seria uma estratégia política dizer que estamos em uma cidade inteligente, enquanto estamos apenas utilizando de pequenas práticas, né, aproveitando um pouco do conhecimento da população sobre o assunto? Que eu interpreto assim que ela quis dizer que tem muita cidade por aí empunhando uma plaquinha de inteligente. Sim. Mas você começa a olhar algumas coisas, você, né? E a Meire tem toda a razão, né? Como é que o Brasil vai discutir cidades inteligentes se a gente não conseguiu resolver o saneamento básico, água tratada e esgoto, que é o básico, né? E aí o pior, além disso, a gente tem que tomar muito cuidado, tem muitas instituições criando títulos, né, para prefeitos de cidades inteligentes, criando rankings, mas que, na verdade, assim, o foco é só tecnologia agregada, não é inteligência humana de percepção da discussão da vida em sociedade, que é uma discussão mais ampla nesse sentido. Então, a Meire tem razão, assim, e aí, no Brasil, acaba que isso é comum, vira um modismo, né? Hoje nós estamos passando pelo modismo das cidades inteligentes, né? Como foi aí na década passada das cidades sustentáveis, tinha instituições que falavam só nesse sentido. Mas a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto, né? Cidade inteligente é muito mais amplo do que, de fato, aí ter sensores e algumas áreas específicas da área tecnológica. Uhum. Tem uma outra questão ali da Márcia, fiquei bem feliz, né? As duas foram minhas alunas na disciplina. Então, ela pergunta assim: como o cidadão pode se inserir nessas parcerias público-privadas? Como o sistema eletrônico digital pode conectar mais esses grupos? Se tem algum projeto nesse sentido. Então, acho que vamos por partes, né? A primeira e depois a segunda. Isso. Vamos lá, Márcia, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que você fez uma pergunta aí excelente,
Porque, assim, o cidadão, em tese, ele é o terceiro e o principal elemento de uma parceria público-privada. De um lado tem o governo, eleito pela população, de um lado tem o setor privado que tem os seus interesses econômicos e é necessário que tenha, e do lado do centro tem o cidadão, que é o usuário dessa parceria. E é muito importante porque, ao longo dos anos, a ausência da participação popular cria uma situação muito arriscada, inclusive a níveis de corrupção. Porque tudo que não é fiscalizado e não é controlado, a gente tem os nossos desvios naturais de comportamento que a gente acabou de viver isso há algum tempo. Então, a participação popular, o controle social, ele é fundamental nesse processo, porque nós estamos falando de projetos de longo prazo, nós estamos falando de concessões de 20, 30 anos. Por isso que a lei, o legislador, à época, quando criou a lei, ele foi sabiamente, ele obrigou o gestor a fazer a consulta e as audiências públicas para que o cidadão tenha interesse. Só que, infelizmente, no Brasil, as consultas públicas das PPPs, que é o que a gente trabalha bem, virou cumprimento de lei. E muitas das vezes falta esse engajamento do cidadão. Sei que são projetos complexos, mas a gente tem hoje ajudado nessa atuação da participação. E, além disso, além da consulta pública no processo de estruturação de uma PPP, existe o contrato, ele é público, o caderno de indicadores de desempenho é público. Então, é importante que o cidadão se aproprie desse contrato, como se fosse seu, até porque a cidade ela é do cidadão, e fiscalize essa parceria ao longo dos anos, independente do prefeito que esteja. E se ele identificar, através dos documentos regulatórios, que a empresa não está cumprindo o que está previsto em contrato, ele tem, por exemplo, o Ministério Público, que ele pode ir lá, fazer uma ação civil pública e solicitar que o Ministério Público fiscalize e notifique ao prefeito o descumprimento daquele contrato. Porque pode ser que o contrato foi feito no mandato anterior, hoje já é outro grupo que está governando, mas o cidadão, ele é, né, o controlador, na essência do Estado democrático, das ações do governo e principalmente das parcerias público-privado. E aí, na segunda pergunta, professor, acho que ela está falando aí do Wi-Fi público e da conectividade que as cidades inteligentes oferecem, né? Como o sistema eletrônico digital pode conectar mais esses grupos. O que a gente tem feito? Nós estamos hoje definindo, né, a oferta de conectividade para os municípios, porque nós estamos ajudando o cidadão a começar a aí cobrar, nesse sentido, a digitalização dos serviços públicos. Né? Não faz sentido mais uma pessoa sair de casa, pegar um transporte público, ou se não pegar o próprio carro e ir para uma prefeitura fazer protocolo. Né? Ou seja, fachada que tem escrito lá protocolo já é sinônimo principalmente de atraso. Né? Ou seja, hoje qualquer cidadão tem acesso a um celular, né? Tem acesso a uma conexão ou utiliza um Wi-Fi público que ele pode utilizar para fazer as ações e integralizar nessas áreas, inclusive para fiscalizar os governos. Então, o acesso, né, à conectividade é um instrumento que fortalece a democracia e o controle social, que reduz o processo burocrático e a gestão, e, naturalmente, reduz custo, né, que é hoje que acontecia. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí, por exemplo, uma ideia que o Banco Central teve do PIX, né, ou seja, quantos milhões de valores em taxas que nós estamos deixando de gastar, porque é uma inclusão num sistema digital eletrônico seguro, né, que melhorou a nossa vida enquanto cidadão, né, reduziu os nossos gastos com as taxas bancárias, e é uma iniciativa inteligente do Banco Central, que é, né, a União. Então, essa conexão, ela ajuda a melhorar a esses serviços e, naturalmente, aí, principalmente o gasto que a gente tem com eles. Ok. Leonardo, tem mais uma perguntinha. Talvez você tenha já respondido a pergunta, mas quem sabe você queira acrescentar alguma coisa. A Sabrina Aparecida Pereira, que é minha orientanda, né, orgulho dessas minhas alunas, é um desafio enorme a mudança cultural política no sentido de fazer projetos a longo prazo para tornar as cidades mais inteligentes.
Como conseguir essa mudança? Então, Sabrina, essa resposta vale 1 milhão, porque nós estamos perseguindo aí esse desafio. Eu falo que hoje, estava até discutindo hoje com o governo do estado aqui em Minas Gerais, o projeto não é mais o grande desafio do Instituto, né? O grande desafio é essa mudança cultural do que você está discutindo. E aí, mudança, né, nesse sentido, eu acredito no diálogo, na informação, no conhecimento. É isso que vocês estão fazendo aí no Congresso Brasileiro, né, junto com a professora. Porque a mudança, né, ela demanda um olhar diferente, a experimentação de uma outra solução, né, ela demanda uma segurança na tomada de decisão, porque a falta de conhecimento, que é o que a gente vive hoje, dos gestores através desses contratos de PPPs de longo prazo, essa falta de conhecimento gera uma reação que é o medo. E no medo, na grande maioria do cidadão, o medo paralisa os gestores. Então, eles não seguem com os projetos porque eles têm um desconhecimento que gerou medo e aí eles, né, acabam suspendendo ou mantendo aquele modelo tradicional, arcaico de compras públicas nesse processo. Então, a disseminação de conhecimento que vocês têm feito aí no Congresso, o nosso debate, o diálogo, a formação profissional, porque um dia, se você for trabalhar, né, enquanto profissional numa prefeitura, num órgão público, e tiver uma formação com uma cabeça melhor que a universidade proporcionou, você vai ser o fator de mudança dentro daquela instituição. Você é um olhar diferenciado, um outro ponto de vista que vai contrapor com o tradicional, que é aquele que fala sempre foi assim, né? Que é um problema na administração pública. Então, eu acredito, né, que a mudança cultural ela é necessária, ela é de médio e longo prazo, ela não é, principalmente num processo democrático, né, ela é por gerações, e a gente precisa avançar nisso, né? Mudamos muito. Hoje a população já conseguiu entender que o foco é a prestação de serviço. Nós não estamos discutindo se é direita ou esquerda, isso ou aquilo. A gente quer um serviço de qualidade com um preço justo, enfim. E essa é uma discussão que a sociedade já está avançando em termos de controle. Nós temos hoje uma sociedade mais exigente, mais participativa em alguns casos, mas é um desafio, porque a nossa cultura ainda é a cultura do imediatismo. O brasileiro gosta de comprar à vista porque ele acha que 12 parcelas é um problema. Então, e aí ele ainda confunde PPP com endividamento. Eu vou ter que ficar amarrado nesse contrato 20 anos. Né? E não se pensa em infraestrutura a longo prazo. E como a gente não toma decisão, a gente não evolui. Né? Ou seja, as mudanças estruturais não evoluem, ou seja, por que o Brasil ainda não resolveu o problema do saneamento básico? Não é falta de dinheiro do ponto de vista de mercado. Tem muitas empresas querendo investir. É falta de uma decisão inteligente, de bons projetos e principalmente coragem, né, de quem tá na cadeira para tomar uma decisão que é estrutural, que começa naquele governo e vai perpassar pelos próximos 6 que virão. Só que estadistas são raros, né? Gestores que têm um perfil de estadista, você pode contar nos dedos. E essa é uma discussão importante. A população tem que cobrar, tem que ir para as audiências e tem que demandar dos seus gestores, né, que obviamente para transformar cidades mais inteligentes, projetos estruturantes de longo prazo, projetos de estados e não projeto de governo que a gente vê aí, um cria um programa de bolsa, outro cria outro programa, outro vai, desmancha, fala mal do outro, mas na verdade é a mesma coisa, ou seja, é um desafio que não faz sentido. Né? A gente está vendo isso no próprio governo federal, né? O mesmo programa com nome diferente, e aí uma discussão que não faz sentido, e a desigualdade social ainda permanece porque o que é cerne, né, o que é estruturante, não foi resolvido. Ficou criando aí programas para amenizar esse impacto. Então, é difícil, mas aí eu acho que com a abertura de vocês e com esse debate, nós tornaremos cidadãos mais inteligentes e, naturalmente, elegeremos pessoas, né, no mínimo, inteligente como a gente, ou um pouco mais, que é o grande desafio que a gente tem aí no país como um todo. Ótimo. Olha, Alexandre, hoje na minha aula de economia, os meus alunos que estão ali e me assistem, eu falava justamente isso.
que não tem direita, não tem esquerda. Tem o meu futuro, o futuro da minha família. É com isso que eu tenho que me preocupar. Então, eu estou aqui felicíssima em ouvir essas palavras, porque é justamente essa mentalidade que todo povo brasileiro tem que ter, sabe? Pensar, quem é que eu vou eleger? Sim. Você tem que estar destituído de qualquer paixão, de qualquer preferência, né? Você tem que querer o que é melhor para você, e o que é melhor para você não é o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, se você não entende, né? Sim. E é uma discussão, professora, que ficou no século passado, né? Obviamente, o movimento das massas, o movimento dos sindicatos para a defesa dos direitos trabalhistas, toda essa discussão, ela é do século XIX e XX. Século XXI é outra discussão do ponto de vista de sociedade em rede, de acolhimento, de redução das desigualdades, da sustentabilidade. Então, quem pensar alinhado com essas mudanças hoje é que deve nos governar. Não é nessa briga do século passado de cores, de bandeiras, que não faz o menor sentido. E aí é essa evolução da nossa inteligência que reflete no Congresso, que reflete nos governantes. Haja visto o resultado das eleições, né, que a gente teve agora. Então, a discussão é um país inteligente? Então, esse é um fator para mensurar essas escolhas que a gente tem, porque foi uma escolha, né, que a gente fez e que a gente aí está acompanhando o desdobramento dessas escolhas que foram feitas. Então, é uma discussão, é uma mudança, inclusive, estrutural, que vai ser ao longo dos anos, né, na nossa cultura aí, e eu espero que, eu sou muito otimista, né, vocês devem estar vendo aí pela empolgação, que eu acredito aí que a gente vai ter um futuro melhor e obviamente, aí gestores, né, que consiga conduzir melhor aí os nossos municípios. Tá ótimo. Bom, Leonardo, eu teria aqui alguns pontos, mas eu creio que, assim, tá ótimo. Você acabou de sair de uma reunião lá com o governo, né, do estado, então, imagina o seu cansaço, e trabalho é o que não falta para o Instituto. E eu estou, assim, muito feliz, o nosso grupo também, de você ter aceito o convite, de você ter vindo aqui gastar esses minutinhos. Eu gostaria que, se você pudesse deixar o seu contato, bem que, né, de uma certa forma a gente tem, eu gostaria de compartilhar essa palestra com outros amigos que, de repente, não conseguiram estar aqui, mas gostariam muito de saber mais sobre essa questão do Instituto, como que pode melhorar a cidade em que eles trabalham, né, com as quais eles estão trabalhando. E nós ficamos, assim, à disposição. E só uma última pergunta, agora é mais de interesse meu, dos alunos, né? Vocês aceitam estagiários? Sim, inclusive nós temos estagiários aqui da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que veio de São Paulo para cá, temos vários estagiários aqui da Universidade de Minas, a própria Fundação João Pinheiro. A gente tem um programa, inclusive o estagiário tem carreira aqui, né? Tem um programa de formação de estágio nessa área, porque o grande desafio nosso, e aí uma contribuição que a gente tem feito, é começar a construir esse olhar sistêmico sobre a cidade. Eu estava dando aula hoje de manhã na Fundação João Pinheiro, num curso que a gente está fazendo. O Brasil começou a discutir as cidades, não tem 30 anos, foi na Constituição, agora foi em 2001, no Estatuto da Cidade, ou seja, nós temos 500 anos de história, nos últimos 20 anos que a gente começou a pensar as cidades no Estatuto da Cidade, que deu direito às cidades para o cidadão, numa discussão aí, que é um marco importante, ou seja, é muito recente essa pauta, ela é extremamente demandada, né? Os alunos que estão acompanhando e que estão indo para o mercado de trabalho, profissionais que conseguem ter uma visão ampla da cidade, que esteja trabalhando na saúde, na educação, na infraestrutura, né? Mas que consegue ter essa visão da cidade como um organismo vivo e numa lógica sistêmica, vão ser profissionais que vão aí se destacar, né, naturalmente. Isso é comum, porque falta essa visão, essa ideia de descartes, cada caixinha no seu quadrado, isso não funciona mais, ou seja, a engenharia está conectada com a saúde, que está conectada com a economia, que está conectada com o meio ambiente, essas conexões sistêmicas, que essa visão ampliada que o profissional tem,
que gera valor e transforma ele num profissional mais inteligente, que naturalmente vai ter trabalho e vai ser disputado aí pelo mercado. Então, eu sugiro, né, se eu posso aí, humildemente, aos seus alunos, professora, viva novas experiências, né? Transite em outras áreas, porque isso amplia o seu escopo, você vai fazer novas sinapses no seu cérebro, e quando tiver um problema, você vai ter muito mais capacidade de pensar uma solução, porque você tem uma visão ampliada de outras áreas de inteligência. Para vocês terem uma ideia, eu sou da área de saúde, e trago toda a inteligência que eu estudei na saúde, na anatomia, na fisiologia, na bioquímica, para a área de infraestrutura, né? E discuto com os engenheiros e eles ficam assim, poxa, mas como é que você consegue pensar assim? É porque eu penso dentro de um organismo do corpo humano, que lá existe uma inteligência de interdependência que eu trago para a área de infraestrutura. Então, é isso que eu sugiro. Esse século e esses profissionais são os profissionais sem fronteiras, bons no que fazem, mas que conseguem entender o que está na sua volta aí, para ser aí profissionais mais inteligentes que vão construir cidades, obviamente, mais inteligentes. Com mas certeza. É isso. Excelente, Leonardo. Muitíssimo obrigada. Eu estou assim muito feliz. Foi muito melhor do que eu imaginava, né? A palestra. Estou muito feliz realmente por você ter aceito o convite e agradecemos e espero que a gente possa de repente pensar aí em algumas outras atividades colaborativas no futuro. Sim, sim, o nosso contato está lá no LinkedIn, né? É só entrar, tem a página do IPGC, Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, e o meu contato lá é Leonardo Luiz dos Santos, eu vou aparecer lá também no LinkedIn, posso trocar, fazer um bate-papo com vocês, estou inteira à disposição, e professor, eu tenho o maior prazer, eu estou aqui, depois de um dia inteiro de trabalho, motivado, ficaria por mais 1 hora com vocês, então podem contar comigo, né? Eu tenho um prazer enorme de dividir conhecimento, porque eu aprendo com vocês, transfiro o que eu tenho de conhecimento e a gente sai dessa conversa melhor do que a gente entrou há 1 hora atrás. Com certeza. Muito obrigada, Leonardo. Sucesso para você, tenha um excelente final de ano e nos encontraremos com certeza aí no futuro. Tá certo, então. Obrigado a todos os telespectadores, né, que estão nos acompanhando. Tenham uma excelente noite aí para vocês.